que era irmão do Albino Brenter, que tinha aquela oficina de puma lá no Jardim Botânico, ficava um puma assim recortado no alto assim. E depois esse alemão que tinha uma casa aqui, e eram só essas 3 casas durante muitos anos, né? Ficou só isso. E era um espetáculo, né? Era uma coisa assim fantástica. Eu tinha um botezinho, um Zodiac, meu filho era pequeno, então a gente saía por esses mares aí, ia para aquelas ilhas, né? Ilha d'Âncora, Ilha Menor, aquela Redonda, né? Também. Eu cheguei aí com esse botezinho, fui até Cabo Frio com ele, fui até Cabo Frio. A gente andava por esse mar aí, voltava de noite, a gente saía de manhã e voltava de noite. Seu pai nunca chegou a vir? Não, meu pai não. Meu pai não, nunca veio, não. Você falava para ele? Meu pai faleceu em 62, né? Eu estava na França. Foi antes, eu você não tinha chegado. Eu tinha 23 anos, eu não tinha chegado aqui ainda, né? Mas meu pai não era muito de praia, não. Quer dizer, no Rio ele ia à praia, porque a gente morava no Leme, em frente à praia. E tem até uma história engraçada que minha mãe me contou, que era que ele usava um roupão para ir para a praia. Ele era meio gordinho, assim, era baixinho e gordinho com aquele roupão. E no nosso prédio, que ficava em frente à praia, morava um almirante, no 7º andar, que era totalmente cego. O cara tinha um óculos desse tamanho assim, né? E meu pai era meio surdo. Então, minha mãe conta que um dia meu pai ia chegando na praia e entra no elevador com o almirante. E o almirante vira-se para ele e diz assim: "Oh, boa tarde, a senhora é a mãe do pintor?" E aí meu pai não ouviu direito, falou qualquer coisa assim, e o cara ouviu voz de homem, ficou super sem jeito, foi mal que procole. Né? Mas a senhora é a mãe do pintor é ótimo, né? Porque a minha avó, a nona, era também meio gordinha, assim, quer dizer, você podia mesmo, se você não enxergasse bem, você podia confundir, né? E até hoje Búzios faz parte da tua vida? Faz menos, bem menos, né? Porque a gente vem pouco agora aqui. A gente vem uma vez, duas vezes no máximo por mês. Antigamente era religioso, todo fim de semana, né? Agora mudou muito. Mudou para uma coisa que eu já não é mais sabe? Vamos dizer, não sinto mais a mesma afinidade, sabe? Mudou, ficou uma coisa muito impessoal, muito cheia demais, né? Daqueles nativos todos que você conheceu na década de 60, quais é que ainda você convive, encontra? Otavinho, Cadu, continuo convivendo com o Cadu, e daqui do pessoal da terra, mas não é daquela época, né? Tem o Humberto Alves, mas daquela época mesmo não tem mais ninguém. Nunca mais vi o Maguinho, o Pecílio morreu, muitos morreram já, né? O Boy morreu, o Jeitoso morreu também, e então não tem mais, é mais mesmo o Otavinho e o Cadu que eu vejo, né? Assim, tinha o Omar Carneiro da Cunha, que eu ainda vejo, encontrei com ele até recente, e acho que é só, né? Muitas lembranças, né, Raul? Muitas lembranças, né? Eu fiz 80 agora em janeiro, né? Então tem um pedaço de história aqui grande, né? Você se considera um meio buziano? Sim, eu acho que sim, porque eu conheci isso aqui quando não tinha quase ninguém, era um grupinho pequeníssimo, né? Então me lembro das histórias, né, do João da Barreira. Como é que quase é, João? Ninguém nem sabe. João da Barreira era uma figura daqui de Búzios, que ele era meio, como é que eu vou te dizer assim, era meio fora do ar, assim, né? Então ele chegava batendo numa latinha assim, ficava na frente do carro e falava assim: minha mãe, mas era uma figura folclórica daqui de Búzios, né? Então, o pessoal daquela época, né? Agora não mudou muito, né? Daquela época, que histórias é que você tem aqui? Você contou uma história trágica, contou uma história de saudades, passeios de barcos com teu filho, e outras histórias que você tem daqui. Tinha, por exemplo, aqui, essa casa aqui, ela era uma casa muito mais simples do que é agora. Ela tinha 3 quartos e um banheiro. Você chegava de noite, tinha que tomar o maior cuidado, porque tinha jararaca, tinha muita jararaca aqui. Tinha jararaca, tinha aranha caranguejeira. Você abria o armário, pulava um gambá em cima de você, entendeu? Era uma coisa assim, não tinha luz, não tinha água,
A água a gente puxava aqui naquela coisa assim. A luz no início era lampião de querosene, depois passou a ser lampião de gás, né? Agora a noite era esplendorosa, né? Quer dizer, eu nunca mais vi as estrelas que eu via naquela época, porque agora tem tanta luz aqui que você vê uma estrela ou outra. Naquela época era uma coisa assim, era o céu cravejado, né, de estrelas, né? E a gente ia ver estrelas. Eu tinha uma veraneio e eu mandei pôr em cima um negócio de bagagem, tipo até de coisa de político fazer comício. Eu fiz uma plataforma em cima, então eu pegava todas as almofadas que tinha na sala e botava lá em cima. E aí botava a criançada toda lá para cima, elas iam deitadas de barriga para cima, né? E eu ia devagarinho por essas estradas aí para Ferradura, lá pro alto da Ferradura, né? Vendo estrela. E com Rolling Stones no mais alto volume das pessoas, quando passava naquele carro devagarinho assim e via aquelas perninhas lá, saindo lá de cima, era uma graça aquilo, né? Mas isso até hoje você não pode fazer mais, porque você corre o risco de ser assaltado. Se você for para os lugares que eu ia antes, que a gente ficava despreocupado, absolutamente despreocupado, né? Eu me lembro uma vez, por exemplo, aí o João já tinha 16 anos, e a gente ia sair para uma aventura dessa, ele virou para mim e disse assim: pai, hoje você vai lá em cima, eu dirijo. Caramba! E foi aquela emoção, né? Eu fui lá para cima, e ele foi dirigindo e eu fui lá, vendo as estrelas, né? Então tinha muita coisa assim que a gente tinha essas coisas de sair. Hoje você não sai mais, você fica em casa, né, a maior parte do tempo. Antes não, antes a gente chegava aqui, a gente estava o tempo todo saindo, né? Ou para o mar, ou para esses lugares assim que a gente ia descobrindo, né? Qual a praia que você mais... Praia do Pai Vitório, né? Aquela praia também que tinha Gonçalves, como é que era? Zé Gonçalves, a gente ia muito também. Ferradura, Ferradurinha, Praia da Foca, a gente ia na Praia da Foca, Praia do Forno, né? A gente ia muito. Tinha a Lagoinha, que a gente via a lua lá da Lagoinha, né? Tinha muita boemia de violão, eu vivia com violão na mão, vivia tocando violão, tinha uns amigos que vinham, que tocavam também. Quem da terra aqui que tocava mais com você, participava assim? De tocar violão aqui da terra mesmo, não me recordo, Raul. O seu Daco não tocava cavaquinho? Não lembro. Não tinha um grupo? Eu era muito amigo do Zeca, que era um pescador, que ele tinha as pernas meio arqueadas, assim, era um pouco gordo. E eu chegava em Búzios e ia para casa dele. E aí ele contava aquelas histórias de pescaria, sabe? Pesca do Mar Novo, aquelas pescas assim que tinha risco, né, de vida. Contava coisas incríveis, de que tinha uns lugares que você ia para o fundo do mar e tinha umas bananeiras de prata assim do fundo do mar, sabe? Contava muito isso. Eu ia muito como é que chama aquela praia que tem pra lá? Tartaruguinha. Eu ia muito na Tartaruguinha, né? Eu tinha um bote, então a gente ia e ancorava na Tartaruguinha e a praia era deserta, né? Eu me lembro uma vez eu andando com o João assim e tinha uma árvore com um tronco meio oco assim. Quando a gente está passando assim, pula uma jararaca de dentro do tronco. Isso aí é uma história que o João e eu não esquecemos também, né? Lógico. É. E nunca foram mordidos por cobra, nem... Não, eu fui mordido uma vez, mas eu nunca consegui identificar o que me mordeu. Eu estava, inclusive, com a Patita, que era filha do Comodoro aqui do Yacht Club, do Laporte. Patita. Eu estava com ela, era muito minha amiga. A gente estava ao lado do Pacato. E estava assim um anoitecer, e a gente estava conversando e eu me reclinei para trás assim. Quando eu encostei com as costas, eu senti uma fisgada nas costas. 2 minutos depois eu estava tendo convulsões, parecia que tinha um arco de ferro assim, apertando a minha cabeça. E a Patita então me pôs dentro do carro e me trouxe para cá. Eu já estava mal mesmo, e quem me salvou foi o João Batista Figueira de Mello. A Patita chamou o João Batista, ele veio, me deu uma injeção, porque era evidentemente uma crise alérgica, né? Deve ter sido ou uma centopeia, escorpião, aranha, alguma coisa assim que mordeu, nunca soube. Eu passei a noite inteira ali, com um monte de cobertor em cima, até de manhã melhorar, né? João Batista era um médico daqui? É, ele era uma grande figura, o João Batista. Ele era daqui mesmo? Casado com a Soledade. Não, ele não era daqui. Não era daqui, não. Ele era do Rio, né? E era um grande amigo de todo mundo adorava ele, né?
Mas eu teria que puxar pela memória para realmente lembrar. Eu tenho muita foto, né, que eu guardei daquela época. O Otavinho também me passou muita coisa. O David Zing era um fotógrafo americano que fotografou extensamente todo mundo aqui. Eu não sei onde é que anda esse material, entende? Mas ele fotografou muito. O que você aprendeu? Sabe quem era meu amigo também? Que era muito mais velho que eu, mas nós ficamos muito amigos. Era o Frank Haime, que era o pai do Francis Haime. Pai do Francis Haime. Ele tinha uma lancha e ele tinha um amigo inseparável, velhinho também que nem ele, que era o Vitor. E não sei porquê, houve uma química que a gente ficou muito, muito amigo mesmo. Então ele vinha com a lancha aqui e me pegava aqui em casa para sair. Ele estava sempre com umas garotas, né, para sair assim. E a gente saía, passeava por todos esses cantos. Era uma lancha mesmo, não era um bote, né? E fiquei muito amigo do Frank. Depois o Frank também se foi, né? E o Vitor pouco tempo depois também. O que você aprendeu com a natureza e com os pescadores aqui de Búzios? A gente conversava muito, né? Mas o que você assimilou, que mexeu com a tua vida, com a tua cabeça? É a coisa mágica, né? A coisa das estrelas, né? A coisa do mar. Uma coisa também que nunca mais eu vi, que eles chamavam de ardentia, que era uma espécie de alga que com atrito ela ficava fosforescente. Então você enfiava o braço na água, você ficava com o braço todo fosforescente. A primeira vez que eu vi isso foi assim, parecia que uma coisa de mágica, né? Você enfiava o remo do barco, o remo ficava fosforescente, né? Então isso eu nunca mais vi aqui, mas tinha aqui em frente, Você mergulhava, parecia que você estava no Guerra nas Estrelas, né? Tem tudo brilhando, tudo fosforescente, né? Mas foi isso, eu conversava muito com o Zé, que ele falava muito dessas pescarias de Mar Novo, né? Que você ia com a traineira e a traineira ia soltando barquinhos, assim, né? Então soltava assim, sei lá, 6 ou 7 barquinhos, e no final do dia ela ia recolhendo, cada um, e às vezes não encontrava, às vezes o cara ficava perdido mesmo, né? Ele contava muito essas histórias, né? E tinha barcos aqui que vinham lá de Santa Catarina pescar aqui, né? Outra coisa que eu lembro, aqui em frente a João Fernandes, eu mergulhava muito, eu gostava de mergulhar. Eu não gostava de matar peixe, eu não tinha arma, mas gostava de olhar. Então aqui tinha no fundo linguado. Você tinha o linguado assim aplastado assim no chão, né, que ele tinha os dois olhinhos do mesmo lado ali, né, e ele era da mesma cor que a areia. Então cada linguado desse tamanho assim. Lagosta também você pegava, né? Tinha muito bonito peixe chamado bonito, que também a gente pegava muito aqui. A gente pescava de currico às vezes, né? Então, agora que você está me perguntando, eu estou começando a voltar coisas que eu já tinha, achei que já tinha até esquecido, né? Me lembro de uma época também em que Búzios foi literalmente invadido por acampamentos de hippies. Então aqui ao lado era um desses acampamentos de hippies, né? E eu me lembro que uma vez nós hospedamos o Arthur Moreira Lima, que era muito meu amigo. Eu quando estudava na França, o Arthur chega em Paris com 18 anos de idade, com uma bolsa do Juscelino Kubitschek. Então ele ficou sendo o rei de Paris, né? Porque a bolsa dele era 3 vezes maior que a nossa, né? E fiz muita amizade com ele. Então ele veio aqui, ficou hospedado, naturalmente trouxe um piano para poder estudar. Então ele ficava tocando piano todo dia, durante um dia. E uma vez chamaram aqui naquele portão ali, e era uma delegação do acampamento aí, que veio protestar, dizendo assim, esse negócio desse piano aí, que ficam tocando piano aí, está incomodando a gente. Os hippies vieram reclamar do piano do Arthur Moreira Lima. É, exatamente, né? Uma figura, né? Ele é.